Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus enviou os seus discípulos para anunciar a boa nova da salvação. Lhes disse que deveriam ser suas testemunhas. E não os enganou, dizendo que seria uma tarefa fácil, que todos aceitariam o anúncio que eles fariam, o testemunho que eles dariam. Ao contrário, disse: se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. No mundo vocês terão muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E os Atos dos Apóstolos, que nós estamos lendo e meditando nestes dias, nos falam exatamente da missão dos discípulos de Jesus. Como eles anunciavam, como eles testemunhavam em meio a perseguições, a incompreensões. Mesmo assim, eles não desistiam. E Jesus disse que estaria com seus apóstolos, com seus discípulos. E nós vimos neste trecho dos Atos dos Apóstolos como eles são perseguidos. Se desencadeia uma perseguição contra os discípulos de Jesus. E há uma dispersão. E eles vão para outros lugares. Jesus tinha dito também para eles: quando vocês não forem bem aceitos numa cidade, passem para outra. Há muitos lugares onde a palavra pode ser anunciada. E assim eles o fizeram. Essa dispersão que aconteceu por causa da perseguição que se desencadeou, fez com que a comunidade dos discípulos fosse para diversos lugares. E onde eles iam, levavam a mensagem de salvação. De modo que outras pessoas se tornavam discípulas de Jesus. E desse modo, o Evangelho de Jesus Cristo foi se propagando. Desse modo, a palavra de salvação foi chegando a muitas pessoas. E muitos aderiam a Jesus, através da palavra e dos sinais que os discípulos realizavam. Jesus
disse também aos discípulos que ele lhes daria todo o poder que ele recebeu do Pai, ele dava também para os seus discípulos. Por isso eles realizariam grandes coisas, assim como ele realizou. E é em nome de Jesus, e por Jesus estar com os discípulos, que eles realizam também os sinais que Jesus realizou. Por isso diz que Filipe anunciava a palavra de Deus, que muita gente escutava, porque via os milagres que ele realizava, que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. A palavra de Deus, portanto, leva as pessoas à libertação do mal, do pecado, de tudo aquilo que paralisa, tudo aquilo que escraviza o ser humano. A palavra de Deus deve nos levar a essa libertação, a viver na alegria, porque a mensagem de Jesus é justamente essa boa nova que faz com que as pessoas encontrem o sentido da vida, encontrem a esperança. E os discípulos de Jesus cumprem a sua missão. Embora sejam perseguidos, eles não desanimam. Nós também somos chamados hoje a realizar a obra de Deus no mundo. Há tantos lugares que precisam desse testemunho de fé, através das obras que nós podemos realizar, não necessariamente milagres, porque hoje há uma sede de milagres. Existem pessoas que só acreditam vendo milagres. Mas aquilo que nós devemos testemunhar de Jesus Cristo é, sobretudo, a bondade, a misericórdia, o olhar de compaixão, a partilha, a solidariedade com aqueles que sofrem, com aqueles que estão padecendo algum tipo de privação. Nos nossos dias, nós ouvimos nestes dias quantos irmãos e irmãs estão sofrendo por causa das enchentes, das enxurradas, estão precisando de nossa ajuda, da nossa solidariedade. E muitos estão fazendo isso, ajudando esses irmãos e irmãs. É desse modo que nós testemunhamos Jesus Cristo, estando ao lado das pessoas que necessitam. É isso que nós devemos fazer como discípulos missionários de Jesus Cristo, anunciar e fazer, dar testemunho da nossa fé. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, nos diz Jesus, neste trecho do Evangelho que hoje nós ouvimos. Jesus está falando sobre o pão descido do céu e que precisa alimentar-se desse pão para obter a vida eterna, para obter a ressurreição. Mais de uma vez Jesus afirma que ele veio a este mundo não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Desceu do céu para fazer a vontade do Pai. O profeta Isaías, falando do Messias, o servo de Javé, afirma que a vontade do Senhor será por ele realizada. Portanto, o servo de Javé, o Messias, virá para realizar a vontade do Senhor. Ao fazer a oração no Horto das Oliveiras, naquele momento de angústia terrível, e que Jesus está triste, ao ponto de suar sangue, na sua humanidade,
ele pede ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, este sofrimento. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus repete por 3 vezes esta oração: faça-se a tua vontade. Em outra oportunidade, Jesus disse a seus apóstolos: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Jesus realiza a vontade do Pai. E essa vontade do Pai que Jesus realiza é em favor da humanidade, em favor dos homens. Na paixão, na cruz, Jesus oferece a sua vida. É o máximo do sacrifício que Jesus faz. Foi o máximo que o Pai pediu para o seu Filho, que ele desse a sua vida. E ele o faz, morrendo na cruz. Mas antes da paixão, Jesus, reunido com seus apóstolos, ele instituiu a Eucaristia, realizando assim a promessa que ele tinha feito. Aqui, como nós estamos lendo no capítulo 6, que ele daria para aqueles que nele acreditassem o pão do céu. Ele é o pão descido do céu, o pão que dá vida ao mundo, que dá a vida eterna. E na última ceia, Jesus, reunido com os seus apóstolos, diz: este é meu corpo, este é o meu sangue, faze isto em memória de mim. Cada vez que nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na Eucaristia que nós celebramos, o sacrifício de Cristo se torna presente. É bom nós sabermos que não é outro sacrifício, não é que Cristo se sacrifica novamente, não, é aquele mesmo sacrifício que se torna presente hoje, aqui, para nós. É o mesmo Cristo que se oferece ao Pai, continua oferecendo-se ao Pai, pela nossa salvação, pela nossa reconciliação. E que nós devemos então participar deste sacrifício com fé e com espírito de gratidão ao Pai que nos enviou seu Filho, agradecendo ao próprio Jesus que se entregou por nós. O pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente. E ao recebermos a Eucaristia, nós devemos ter a convicção, não devemos ter dúvidas de que é o próprio Cristo que se fez alimento para nós. A Eucaristia não é um simbolismo, como alguns acreditam, não é uma representação. Se não fosse assim, Jesus nos teria enganado. E quem não acredita faz de Jesus um mentiroso. Porque ele disse: eu darei a minha carne como comida, eu darei meu sangue como bebida. E quando ele institui a Eucaristia, ele diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Não disse significa ou representa, mas é. E nós devemos ter esta certeza, então, crer em Jesus, presente na Eucaristia, para que, acreditando, nós o recebamos e estejamos em comunhão com Ele. E quem está em comunhão com Jesus
está em comunhão com o Pai. Permanecer em comunhão com Jesus significa participar da sua vida e participar também da sua morte e da sua ressurreição. Às vezes as pessoas dizem: eu não vou à missa, não fui porque não estava com vontade. Eu acho que não adianta ir à missa quando a gente não está com vontade. Será que nós devemos ir à igreja, receber a Eucaristia, somente quando nós estamos com vontade, com desejo? Será que Jesus morreu na cruz porque Ele estava com vontade de morrer na cruz? Oh, como é bom morrer na cruz, como é gostoso morrer na cruz. De maneira alguma. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Jesus se entregou para fazer a vontade do Pai. Fez o que humanamente era muito difícil para Ele, ao ponto dele suar sangue, de tanta agonia, de tanto sofrimento. Mas Ele o fez. E isso agradou ao Pai, porque Ele fez aquilo que a sua natureza rejeitava, mas a vontade do Pai Ele realizou. Por isso, quando nós não sentimos vontade de ir à missa, isso é normal, é natural. Às vezes as pessoas, às vezes eu até digo para essas pessoas que não fui porque não estava com vontade. Eu digo: olha, se nós fôssemos fazer a nossa vontade, o nosso gosto, eu acho que eu não estaria aqui te confessando, porque não é que eu estou aqui confessando por prazer. É também um sacrifício, mas é a vontade do Pai que nós devemos fazer. É cumprir a própria missão, é cumprir o próprio papel dentro da igreja. E assim, quando nós participamos da Eucaristia, mesmo que na nossa natureza humana não tenhamos vontade, mas eu devo entender que não é questão de fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai para o meu bem. É para o meu bem, é para a minha salvação. Então eu ofereço este sacrifício. Vou receber Jesus, aquele que se sacrificou e se ofereceu por mim. Que nós não encontremos desculpa, portanto, para participar da Eucaristia. Quando nós encontramos desculpas para participar da Eucaristia, é porque nos falta a fé. Porque se nós realmente acreditamos que a Eucaristia é o corpo e sangue do Senhor, jamais nós deixaríamos de participar da Eucaristia por qualquer motivo. Jesus é o pão descido do céu para nos alimentar. E é através dele que nós chegamos ao Pai. E é através dele que nós iremos também ressuscitar para a glória de Deus Pai. Participemos da Eucaristia, portanto, com fé, com alegria, e agradecendo a Deus, e agradecendo ao próprio Jesus, que nos dá tão grande dom, para que através deste sacramento nós cheguemos à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.